Fala meus queridos, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas Rocha, eu sou videomaker e hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito interessante, filtros ND. Mais especificamente esse daqui vai ser um review dos filtros NDs polarizadores da Freewell, uma marca muito consolidada no mercado aí e que tem uma qualidade bem interessante de filtros para drones e também para câmeras. A gente vai estar falando de filtros para drones, especificamente do modelo R2S da DJI. Mas já adianto para vocês que esse review vai servir também para outros modelos de drone, já que tem esse filtro para esses outros modelos. Tem para o DJI Mini 4, tem para o R3, tem para o Mini 3 Pro. Então vocês fiquem tranquilos que só muda mesmo o bocalzinho para encaixar o filtro, beleza? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o filtro ND é um vidro que a gente coloca na frente da nossa lente, tanto da câmera quanto do drone, que serve como um óculos escuro. E para que diabos o nosso drone precisa de um óculos escuro? Quanto luz melhor? Não é assim que geralmente o pessoal fala? Mais ou menos. Na verdade, existe uma lei para quem quer seguir à risca a cinematografia. Existe uma regra chamada regra dos 180 graus, que é uma regra que foi inventada muito tempo atrás, na época da película de filme ainda, que basicamente servia para a gente padronizar o tanto de motion blur que tinha na cena para que ficasse agradável ao olho humano, certo? E essa regra consiste em você adequar a velocidade do obturador, né, o shutter speed da sua câmera, com o frame rate, que é a quantidade de quadros por segundo que você está rodando. E isso vai resultar num motion blur agradável aos olhos e numa imagem mais suave e menos dura. A regra dos 180 graus, basicamente, ela consiste em você adequar o seu shutter speed, né, que é a velocidade do obturador, com o frame rate que está sendo rodado, que é a quantidade de quadros por segundos que está sendo rodada. Ou seja, você vai dobrar o shutter speed pela quantidade de frame rate que você está rodando. Exemplo, se você está rodando a 24 fps, você vai dobrar o seu shutter speed, ou seja, você vai estar rodando a 24 fps um shutter speed de 48 ou 50, arredondando aí. Se você está rodando a 30, o seu shutter speed vai ser 60, se você está rodando a 60, o seu shutter speed vai ser 120, e se você está rodando a 120, o seu shutter speed ideal seria 240. Esse filtro em específico, ele não é somente um filtro ND, ele também é um filtro polarizador. O filtro polarizador, ele tem o objetivo aí de tirar um pouco dos reflexos do nosso vídeo. Então, o uso do filtro polarizador é interessante caso a gente venha filmar água, por exemplo, vai voar em cima do mar, vai voar em cima de um rio, e você quer tirar um pouco do reflexo que naturalmente a água já tem. O filtro polarizador é interessante para você que vai filmar vidros ou prédios, por exemplo, e você quer tentar tirar um pouco do reflexo para não ficar muito reflexivo o vidro. Você pode estar tentando aí usar filtros polarizadores, beleza? Uma outra vantagem de você usar filtros na lente do seu drone ou da sua câmera é a proteção. Quando você deixa o filtro na frente da lente, acaba sendo mais uma camada aí de vidro protegendo a sua lente de fato. Então, caso aconteça alguma coisa de você colidir ou esbarrar e acabar arranhando, vai arranhar o vidro do filtro e não o vidro da sua câmera, da sua lente. O que é bem mais barato você trocar um filtro do que trocar uma lente, não é verdade? Nessa imagem aí eu tentei mostrar para vocês um pouco da ação do polarizador, tentando tirar um pouco do reflexo do capacete da minha moto, mas como vocês podem ver, a polarização não é tão grande assim, como se fosse uma polarização circular variável, que é aquele filtro que você roda para você tirar a polarização e tentar tirando os reflexos. Mas já é alguma coisa, né, galera? Vocês veem aí na bordinha aí esquerda do capacete que tira um pouco do reflexo daquela árvore meio esverdeada que tá ali. Então já é alguma coisa. Quando eu fui filmar esse prédio, por exemplo, num job que a gente estava fazendo lá na Localiza, eu usei os filtros NDs. Infelizmente eu não tenho o comparativo aí para mostrar para vocês do antes e depois, com e sem filtro ND. Tem muito reflexo no prédio, mas eu acho que seria bem pior se eu não estivesse usando um filtro polarizador nesse caso.
Esse kit em específico da Freewell, ele vem 4 filtros polarizadores ND de 4 intensidades diferentes, um ND 8, 16, 32 e 64. E cada um deles tem uma intensidade e corta mais a luz. Então o ND 8 corta menos luz e o ND 64 corta mais luz ainda. Bom, existem também kits que vêm com o ND 128 ao invés do ND 8. Por quê? Eu fiquei me perguntando também por que diabos eu ia precisar de um ND 128, já que é um ND muito forte e corta bastante luz. Bom, se você vai fazer fotografia de longa exposição, o ND 128 pode ser uma boa pedida sim. E caso você tenha um drone que tem um sensor maior, por exemplo, quando eu migrei do Mini 2 para o R2S, o sensor do R2S ele tem 1 polegada, então entra bastante luz. E aí eu estava utilizando bastante o ND 32 e 64. E em alguns momentos o 64 estava no limite dele. Então talvez se eu estivesse filmando num sol mais de meio-dia, onde tem uma incidência de luz muito grande, ou esteja filmando locais muito brancos, onde tem uma reincidência muito forte de luz refletida, o ND 128 seria interessante. Então se você tem um R2S, se você tem um Mavic 3, tem um sensor aí de micro 4/3, um ND de 128 pode ser interessante para você, beleza? Falando um pouco agora da construção e acabamento dos filtros da Freewell, cara, achei incrível. A construção é perfeita, não vi nenhum problema relacionado à construção. Ela vem com um case muito interessante que ajuda a armazenar e proteger os seus filtros. Você pode levar aí dentro da bag do seu drone completamente sem problema nenhum. O acabamento também é muito bom. Ela vem com uma espuma com a densidade alta dentro, com o formato certinho para você colocar o filtro. Então ele fica bem protegidinho aí, sem problema nenhum. Em relação a você adaptar, né, o filtro, na hora que você vai colocar o filtro no drone, nos primeiros momentos é meio rígido de você colocar, é meio difícil, mas conforme você vai adaptando os filtros, colocando os filtros, vai ficando mais fácil de você colocar, sem problema nenhum. A única coisa que me incomodou, mas que infelizmente eu acho que todos os filtros que eu já vi tem esse pequeno problema, que aí já vai mais do cuidado que a gente tem que ter na hora de manusear, é porque na hora de colocar você acaba esbarrando o seu dedo e aí fica digital no filtro. E aí, se você não quiser ter nenhum tipo de problema na sua captação com a marca de dedo, um borrão de gordura, de oleosidade que acaba ficando na sua pele, você vai ter que andar com uma flanelinha para você limpar, ou se você não tiver nenhuma flanelinha, você vai ter que passar a blusa. O ideal mesmo, sempre que você for lidar com filtros ou com a própria lente, é você ter uma flanelinha específica para vidros, para não acabar arranhando o vidro do seu filtro ou da sua lente, beleza? Em relação aí à distorção de cor e qualidade de imagem, para ser bem sincero para vocês, como eu trabalho com vídeo em específico, é muito raro eu subir um drone sem filtro ND. Eu sempre faço questão de estar aplicando aí a regra dos 180 graus para ter um motion blur no meu vídeo. Eu acho muito estranho, muito deselegante quando fica uma imagem mais dura sem filtro ND. Então eu sempre faço questão de estar usando. A única vez que eu usei aí o drone sem o filtro ND foi no primeiro voo do R2S, mas logo após eu já usei em todos os voos, mas eu não notei em momento algum uma perda de qualidade da imagem ou uma pequena distorção de cores que fosse prejudicar de alguma forma a imagem no resultado final do meu trabalho. Alguns filtros mais baratos, ele tem sim uma distorção de cor bem forte, ou para o magenta ou para o verde, mas eu não notei uma distorção muito forte em relação ao filtro da Freewell, beleza? Eu quero estar testando aí também filtros NDs variáveis que a Freewell tem, além de filtros Pro Mist. Se eu conseguir botar a mão nesses filtros, com certeza, assim que eu fizer os testes, eu vou trazer para vocês aí um reviewzinho e vou falar minha opinião sobre também, beleza? Me diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram do filtro. O design do filtro também é uma coisa que eu gostei bastante, é um show à parte. Esse design vermelho metalizado dá um ar muito chique pro design do nosso drone.
Eu sei que ele vai estar lá em cima, a gente não vai estar vendo ele, mas eu acho bem legal essa preocupação aí com o design dos filtros também, acho bem legal. Diz aí o que vocês acharam desse filtro, se vocês já usaram algum produto da Freewell, o que vocês acharam. Me diz aí se vocês têm preguiça de usar filtro ND, porque tem gente, eu já ouvi gente falando aí, videomakers falando que tem preguiça de colocar o filtro ND, porque quando tá lá e não tá batendo a imagem, aí você tem que trocar o filtro pro mais forte ou mais fraco. Me diz aí se você tem preguiça disso também. Eu sempre faço questão de trocar todos para ter a regra dos 180 graus o mais acertada possível. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like aí. Se vocês querem ver mais conteúdos de drone audiovisual e tecnologia, vocês se inscrevam no canal que em breve vai ter mais vídeos para vocês, beleza? Então, valeu e até a próxima. Fui!